Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, passagem bem conhecida, versos 32 até o 36. Nós vamos ler vários versículos, depois da leitura desse texto. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disseram-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler todos juntos 32? Vamos lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Podeis tomar assento, você que estiver em pé, glória a Deus. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele falou na segunda carta aos Coríntios, se não me falha a memória, o capítulo, me falhou a memória aqui, mas ele disse assim que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É segunda carta aos Coríntios, não me lembro bem aqui o capítulo, acho que é o capítulo 13 mesmo. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Vou ver se alguém souber aí. Glória a Deus. É Coríntios mesmo, não estou lembrado bem o texto. É Coríntios que está escrito isso. É 8? 13 e 8, né? É isso mesmo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segundo Coríntios 13, verso 8. Jesus disse aqui que a libertação, ela vem não apenas por uma oração. Ela vem pelo conhecimento da verdade, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus, Ele é a encarnação do Verbo. O Verbo é a palavra. Jesus é a própria palavra de Deus. A palavra que se tornou carne em uma pessoa. Conhecendo a palavra, eu estou conhecendo Jesus. É impossível conhecer Jesus sem conhecer a sua palavra. A palavra de Deus, Jesus na sua oração sacerdotal, capítulo 17 de João, verso 17, Jesus ele orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, para que haja libertação nas nossas vidas, e nesse mundo perdido aí, faz-se necessário uma pessoa simples como eu ter o conhecimento da verdade e transmitir essa verdade na sua integridade. Amém? Isso não tem nada a ver com o nosso conceito de nós mesmos. Porque às vezes nós nos julgamos grandes demais, ou às vezes pequenos demais. Não é verdade? E isso é estratégia do diabo. O diabo quer que a gente se sinta grande demais, porque vamos ser como ele, vamos cair, porque foi assim que ele caiu do céu. Ou então ele quer que a gente se sinta muito pequeno, para a gente não ter a ousadia de transmitir a verdade, de encarar Satanás, de encarar os demônios, de encarar as doenças. Ele quer nos colocar acomodados para não atacar o seu reino. Então, irmãos, igual o pastor falou, mesmo nós, muitas das vezes, precisamos sermos libertos, e o mundo precisa de libertação.
E você faz parte desse projeto. Foi colocado na cabeça do povo que quem está aqui no púlpito são separados e é só esses que Deus vai usar para salvar as almas, mas isso é mentira. No Novo Testamento não há essa separação. Essa separação havia no Velho Testamento. Cada um de nós somos instrumento de Deus para levar o reino de Deus adiante. Amém? E Deus, Ele quer te usar para trazer libertação para este mundo. Ele quer nos usar para trazer libertação para este mundo. E isto faz-se necessário a gente conhecer muito mais do que o substantivo Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a verdade. Mas eu não vou conhecer Jesus Cristo até que eu conheça as verdades ensinadas por Ele e pelos apóstolos. Glória a Deus. Quem concorda, diga amém. Para a gente conhecer Jesus de fato, nós vamos ter que conhecer as verdades ensinadas por Ele e ensinadas pelos apóstolos. Porque o próprio Jesus disse assim, que Ele tinha muita coisa para ensinar, mas os discípulos não estavam preparados. Mas quando viesse o Espírito Santo iria revelar essas verdades. E essas verdades foram reveladas pelos apóstolos, ou seja, para os apóstolos. Amém? Então precisamos aprofundar no conhecimento da verdade, porque assim, Jesus disse aqui, conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. E o verso 36, se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que o Espírito Santo está falando para mim e para você aqui nesta noite? Que nós devemos termos mais interesse e empenho em conhecer a verdade, porque isto vai trazer libertação para nós mesmos em muitas áreas e vai trazer libertação para as pessoas que estão perdidas nesse mundo. Quem já observou que dificilmente uma pessoa é salva hoje em dia? Quem já observou? Observou? E isso é um problema sério. Dificilmente uma pessoa é salva hoje em dia, irmão. Salvação. Já pensou? Cada dia morre gente, mas nasce muita gente. E elas estão nascendo da carne. E o que nasce da carne é carne. Elas precisam nascer do Espírito. E para essas pessoas nascerem do Espírito, Deus, Ele quer usar nós. Ninguém vai nascer do Espírito, meus irmãos, se Deus não tiver vaso para Ele usar. Então Deus, Ele quer levantar você, quer levantar eu, com o conhecimento da verdade, com o equipamento necessário, que é a verdade, para trazer libertação para as almas perdidas. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho ouvido muita coisa de grandes líderes, de homens que têm nome, que infelizmente não dá para concordar diante das verdades que eu tenho aprendido na Bíblia. Porque é muito fácil, quando eu não tenho fé, eu arrumar uma desculpa para justificar a minha incredulidade, não é verdade? É muito fácil. Mas é mais difícil
eu encarar a minha falta de fé. Então, para justificar a minha incredulidade, eu arrumo uma desculpa. Mas isso não é certo fazer. A verdade, ela não vem pelo meu nome, pelo nome do fulano de tal. A verdade, ela vem pelas Escrituras Sagradas. Não é porque o homem tem 100 anos de ministério que ele falou, está falado, não. Amém? Não é porque o homem orou e o morto ressuscitou que o que ele falou está falado, não. Ele pode ser como Pedro. Pedro entregou uma revelação: olha, Jesus, tu és o Filho de Deus. Mas no mesmo instante ele abriu espaço para o diabo e o diabo falou na boca dele: Jesus, você não vai para a cruz. E se Jesus não tivesse ido para a cruz, nós estaríamos perdidos, não é verdade? Então, irmãos, vamos fazer como os crentes de Bereia, que conferiam a pregação com as Escrituras. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos iniciando campanha de cura, de libertação, não é verdade? Glória a Deus. E já vimos aqui que a libertação, ela vem não só pela oração, mas pelo conhecimento da verdade. E não vamos conhecer a verdade se não tivermos o interesse em ler na Bíblia. Não vamos conhecer a verdade se não tivermos interesse em ouvir a mensagem, porque o salmista, ele disse assim: a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Está escrito em Salmo. Então, temos que conhecer a verdade para sermos libertos. Mas para sermos libertos, para conhecer a verdade, temos que ter paciência de abrir a Bíblia, de ler a Bíblia, porque isso vai nos revelar a verdade. Glória a Deus. Irmãos, obviamente, eu quero falar de cura, e eu li esse texto aqui falando sobre o conhecimento da verdade, mostrando para os irmãos que não vai ser simplesmente a gente orar pelos enfermos. Porque se você que está aqui, que Deus ele vai te usar aqui para curar os doentes. Sabia que Deus quer te usar para curar os doentes? Deus não quer usar só a mim, só o pastor. Ele quer te usar para curar os doentes. Vai ter doente sentado do teu lado que você vai colocar a mão nele e ele vai ser curado. Eu estou te falando, não é o que eu acho, eu estou te falando o que eu li na Bíblia. A Bíblia diz que Deus quer te usar, mesmo que você não tenha o dom de cura. A Bíblia diz que Deus quer te usar para curar o doente. Você não gostaria de colocar a mão sobre o doente e ele ser curado? Só se você não tiver o amor de Deus. Agora, se eu não tiver consciente do que a Bíblia fala a respeito da cura, eu não vou ter essa fé. Isso vai me travar. Mesma coisa. Vamos supor que eu tenho 100 reais no meu bolso. Eu preciso dos 100 reais. Mas eu não sei se eu tenho 100 reais. Então, se eu não sei desse dinheiro, eu fico impossibilitado, Deus abençoe, de usar esse dinheiro, não é verdade? Assim é o poder de curar. Você pode ter o poder de curar, ou pode estar autorizado por Deus a colocar a mão sobre o doente, mas por falta de conhecer a verdade a respeito, você fica inibido na hora. Na hora H, como diz, você não se sente preparado. Por quê? Por falta de informação. Irmãos, essa coisa misteriosa chamada fé, a fé não é o problema quando se tem informação.
Por exemplo, quem aqui acredita? É uma pergunta retórica, eu sei da resposta, mas é para fazer você pensar. Quem aqui acredita que se o pecador aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele está salvo? Quem acredita? Quem acredita que se o pecador aceitar Jesus como Senhor e Salvador, está salvo? Todo mundo acredita, né? Por que você acredita nisso? Você pode me explicar? Fala na Bíblia. Fé. Será lançado fora. Pela Bíblia. Então você não tem dúvida. Você tem certeza. Não há dúvida. Ah não, mas aquele pecador, ele cometeu muitos crimes. Ele é o pior pecador que existe no mundo. Aí você fala assim, mas não importa. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. 1 João capítulo 2. Se confessarmos os nossos pecados, capítulo 1, verso 6, até o capítulo 2, verso 1 e 2. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28, verso 13. Quem encobre o seu pecado nunca vai ser feliz, mas quem confessa e abandona alcança misericórdia. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, estas verdades trouxe convicção para o teu coração, que se o pecador aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele é salvo. Outro texto também, Romanos 10, verso 9 e 10. A saber, se com a sua boca confessares a Jesus, ou seja, no coração você crê, e com a boca você confessa, você é salvo. Porque com o coração você crê para a justiça, não é isso mesmo que está escrito? Romanos 10, verso 9. Vamos ler aqui? Olha aí, ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Está vendo? Essas verdades na Bíblia não deixam você duvidar da salvação do pecador. Não é verdade? Não foi esses textos que trouxe ao seu coração a convicção da salvação do pecador? Foi ou não foi? São esses textos. Então, essa coisa misteriosa chamada fé, desaparece esse mistério quando você conhece a verdade. Assim é a cura, meus irmãos. Não será difícil você acreditar na cura se você conhecer o que Deus fala na Bíblia a respeito da cura. Aí você vai estar pronto para receber a cura para você, e você vai estar pronto para Deus te usar para curar os enfermos. Porque na hora, quando a pessoa não conhece as verdades, na hora de orar pelo doente, a pessoa ela se sente despreparada. Despreparada. Porque ela não foi liberta da dúvida. E a dúvida, ela vai sair quando você conhecer a verdade. Né? Quando conhecer a verdade. Então, irmãos, porque eu tenho visto ensinar assim, ó. E eu estou preparado para provar que está errado. Eu tenho visto ensinar assim, olha. Não, irmão. Talvez Deus não quer te curar. Talvez no mundo tereis aflições. Né?
Não, o Senhor permitiu a doença de Jó. Né? O Senhor está te provando. Irmãos, as aflições que o crente tem que passar nessa vida não inclui doença. Pode escrever isso aí. As aflições que o crente tem que passar. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, verso 29, que nos foi dado, está até aberto aqui, ó, porque a vós nos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, nós temos que sofrer por amor de Jesus. Timóteo capítulo 3, se não me falha a memória, diz que quem quiser viver piamente em Cristo, segundo Timóteo 3, olha aí, ó, verso 12. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, você vai passar lutas por ser cristão. Perseguições, o espinho na carne de Paulo, antes que você vá lá nele, aquilo lá não é doença. Porque quando Ananias colocou a mão sobre ele, ele foi curado das vistas. Então, o espinho na carne de Paulo não é doença. O espinho na carne de Paulo são essas lutas que ele conta aí, se não me falha a memória, 2 Coríntios capítulo 11. É isso mesmo, verso 16 a seguir. Não lê agora não, depois você pode ler. Fala o sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Isso aqui é o espinho na carne de Paulo, provocado pelo mensageiro de Satanás, que é o anjo. Então, as lutas e provações que você, qualquer crente, tem que passar nessa vida, pode ser tudo, menos doença. Doença não está incluído nas lutas que Deus permite na sua vida. A Bíblia mostra isso claramente. Agora, para negar a nossa falta de fé, de orar pelos enfermos, ou a falta de fé do próprio doente, porque a Bíblia diz que Jesus passou numa localidade e ele não pôde curar muita gente por causa da incredulidade daquele povo. Então, quando o povo não acredita, fica impossibilitado de ser curado. E quando o pregador não acredita, mesmo que o doente acredita, ele não vai ter fé de colocar a mão, não vai orar, não vai acontecer nada. Então, irmão, essas verdades vai libertar você. E você vai poder transmitir essas verdades para as pessoas, para que elas tenham fé de serem curadas. Quem entendeu que as lutas não incluem doença? Eu afirmei isso, quem entendeu? Agora, eu vou mostrar na Bíblia, né, porque eu só falei. Abra aí. Vamos ler aqui sobre cura divina. Pastor, Oi. quando alguém agora fala para alguém que está enfermo, fala assim, você vai ser curado pela minha fé. E se a pessoa que está enferma, igual você está falando, não tem fé, e ele fala, você vai ser curado pela minha fé. Pode haver a cura? Com certeza. Só que tem um porém. A pessoa que é curada pela fé do pregador, ela pode perder a cura. Por quê? Porque ela vai dar espaço para o diabo. Então a melhor coisa é a pessoa receber fé para ser curada pela sua própria fé. Por quê? Porque ela vai manter a cura. Vou citar um exemplo. Cerca de 15 anos atrás, eu tinha sinusite. Aí eu cheguei na igreja, em uma outra cidade, e eu fui revelado que Deus estava me curando da sinusite. Só que quando eu saí da igreja, no caminho eu senti a sinusite. E um mau cheiro no nariz, e uma dor na testa. Quer dizer, se eu não tivesse a minha fé, eu teria murmurado. Está vendo? Diz que eu fui curado. Né, pastor?
E eu não fui curado, foi nada, a doença está aqui. E as minhas palavras, ela determina. As minhas palavras iriam revelar a minha incredulidade. Aí o diabo iria fazer a doença permanecer em mim. Mas eu não fui movido pelo que eu sentia. Porque põe isso na sua cabeça. Você não pode ser movido pelo que você sente. O sentimento trabalha contra a fé. Se você for movido pelo que você sente, você vai entrar em desespero, vai perder a esperança e muitos até suicidam. Por quê? A mente da pessoa enche de impossibilidades. O nosso sentimento faz a gente ver só o impossível, aquilo que é natural. Agora, a fé não. A fé faz você ver o invisível. Está entendendo? Então, se você quer vencer o mundo, você tem que ser movido pela fé. O que é fé? É você acreditar que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Você fala assim, não, eu estou passando por essa dificuldade, mas Deus prometeu me dar vitória. Isso traz esperança para você, né? Então, voltando à pergunta do irmão, eu falei bem assim, olha, não, Deus falou que eu estou curado, e eu estou curado em nome de Jesus. A sinusite desapareceu e tem cerca de 15 anos isso. Nunca mais eu senti a sinusite. Não entendeu? Porque eu tinha a minha fé. Né? Então, o ideal é a pessoa ter a sua própria fé. Glória a Deus. Abra aí na primeira carta. Oi? Cada um tem uma fé de um jeito, né? Não entendi. Cada um tem uma fé de um jeito. Porque teve que ser lá na hora, o outro poderia ter falado, não estou curado, não. É. Quer continuar com a sinusite? Com a sinusite, né? Teria continuado com a doença, né? Mesma coisa, né? O dedo da mão é diferente, né? Abra aí na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Eu sei que não é nem ensino a pregação, o irmão até me perdoa de Glória a Deus. Não. É boa observação. Capítulo 2 de Pedro, verso 24. A fé, meus amados, entre tantas definições, a fé é simplesmente você acreditar que Deus fará o que Ele prometeu. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, e verso 24. Veja bem, vou repetir. Entre tantas definições, a fé é simplesmente você acreditar que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Quando você perguntar assim, se perguntar, será que Deus ele vai curar? Ou será que Deus vai fazer isso? Aí você faz essa pergunta. Será que Deus quer cumprir a sua promessa? Todos nós temos certeza de que Deus cumpre o que prometeu, não é verdade, pastor? Aí você faz essa pergunta. Deus quer cumprir o que Ele prometeu? Aí claro que eu vou ter uma resposta sim. Deus é fiel. Aí então o que falta? Para eu ter fé, conhecer a verdade. Ou seja, qual é a verdade em relação ao assunto? Deus prometeu fazer isso na Bíblia? Se prometeu, então eu tenho certeza que Ele vai fazer. Porque eu creio na Bíblia. Então eu vou ter fé. Agora, se eu não sei se Deus prometeu, então não tem como eu saber se Ele vai fazer. Glória a Deus. Uma irmã ou um irmão, por favor, lê aí, 24. Pedro, capítulo 2, versículo 24. Isso. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos
sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça e ter a sua ferida por sarar. Olha aí, irmão. Aqui está a verdade. Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, para que hoje nós pudéssemos morrer para o pecado e sermos declarados justos por Deus, amém? O nosso pecado foi morto com Jesus. A salvação, irmão, está nisso aqui, ó. Você quer ganhar alma para Jesus? Lê para essas pessoas na sua simplicidade. Porque, irmão, Deus é tão maravilhoso que Ele fez o Evangelho ser simples. Simples. Irmão, ninguém vai ser salvo com mensagens brilhantes por aí. Mensagens brilhantes são maravilhosas. Renova a igreja. Mas a salvação, irmãos, do pecador, nós estamos falando de salvação. A salvação do pecador, ela não vem por mensagem de quem acha que é grande demais, que fala bonito demais, não. A salvação, a mensagem da salvação, ela é tão simples que um pescador ignorante soube ganhar almas. Agora, sabe qual é a maravilha? Que nessa simplicidade que é o Evangelho, está o poder de Deus. Palavra, o apóstolo Paulo falou assim, ó, eu não preguei com palavras, sublimidade de palavras, persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e espírito. A salvação das almas não vai vir por palavras grandiosas. A pessoa vai ser salva quando você, na sua simplicidade, no banco do ônibus, ou sentado na praça, ou em qualquer lugar, você simplesmente lê para ela assim, ó, o que você leu aí, e você explicar para ela. Mesmo sem você sentir a presença do Espírito Santo lá, como a gente gosta de sentir. Porque a gente acha que Deus está usando a gente só quando a gente está suando, e que está falando sério, e que está pulando. Aí a gente acha que Deus está usando a gente. Sim, Deus está usando. Mas Deus está te usando quando você está falando a palavra dele. Ainda que você esteja com sono, com dor de cabeça, querendo dormir, com a barriga roncando de fome, se você estiver falando a palavra de Deus, aqui em Romanos capítulo 1, verso 16, fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Irmão, irmã, se você fizer simples, você abrir sua boca e falar com simplicidade a verdade do Evangelho, você vai ganhar alma. Esses dias eu tenho parado pessoas que eu nunca tinha visto, estavam até fumando droga, mexendo com droga, e comecei a falar na simplicidade. Essas palavras aqui, o Evangelho. Mas eu fiquei assim admirado como que elas prestam atenção. Parece que é um presidente que está falando com elas. Como que, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está pegando aquelas palavras e está falando no coração delas. A gente falar sem enfeitar a coisa. Falar com simplicidade, explicar o que é o Evangelho. Se você fizer isso, a semente da salvação foi plantada. E você vai ganhar alma. Amém? Estou falando para vocês o que Deus me revelou na palavra. Irmão, então você está querendo dizer que fé e sentimento eram duas coisas totalmente diferentes. Com certeza. O sentimento, ele te mostra aquilo que está no campo do natural. Entendeu? No campo do natural. A fé, ela te mostra o que está no invisível. A fé, ela não tem nada a ver com o que você sente. Ela tem a ver com a convicção que você tem que Deus vai fazer o que Ele prometeu. Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê, né? Então você não vê. Porque se eu tenho uma Bíblia, eu não preciso ter fé para ter ela. Eu já estou vendo ela.
né? Eu não vou esperar ela. Outro dia nós podemos falar sobre a fé. Mas veja bem, esses textos que eu vou citar aqui, você pode anotar e ler para o pecador. O Espírito Santo vai usar essas palavras para salvar as pessoas. Olha, o Evangelho é isso aqui, ó, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Significa que quando você acreditou em Jesus, você morreu com Jesus na cruz. Nós morremos com Jesus na cruz. A justiça de Jesus passou para nós. Abre aí Romanos 5. Com essa mensagem você vai ganhar almas. Porque foi essa mensagem que Jesus mandou pregar. Jesus falou, ide pregai o Evangelho. O Evangelho é o único que vai salvar as pessoas. O que está escrito aí? Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Olha aí que maravilha! Você vai explicar isso para o pecador. Agora você pergunta, o que tem a ver isso aí com cura? Daqui a pouco você vai ver o que tem a ver. Sendo justificado pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, quando você fala o Evangelho para o pecador, essa palavra vai gerar fé no coração do pecador. E essa fé vai trazer a justiça de Jesus para essa pessoa. Isso é salvação. Porque aquela pessoa injusta morreu com Jesus na cruz. E quando ela crê nisso, a justiça de Jesus passa para essa pessoa. Não tem como a gente explicar isso. A gente só pode declarar isso. Ninguém consegue explicar esses fatos. Só consegue declarar. Não tenta explicar como é que o meu pecado passou para Jesus e como é que a justiça dele passou para mim. Não tenta explicar isso. Apenas fale isso. Aí nós somos justificados, é declarado justo. Deus olha do céu para você e fala assim, eu não estou vendo ali aquela pessoa pecadora, eu estou vendo Jesus naquela pessoa. Deus olha para você e vê a justiça de Jesus em você. E aí você tem paz com Deus, porque você acreditou no Evangelho. Se eu pregar, por exemplo, Davi matou Golias, é uma mensagem ótima e é bíblica, mas isso não vai regenerar o pecador. A única mensagem que vai fazer o pecador nascer de novo é o Evangelho. Então Jesus mandou pregar o Evangelho para o pecador. Porque através dele crer no Evangelho, ele vai ser justificado. Deus vai olhar para essa pessoa e falar, ali está um justo. A oração do justo tem muitos de seus efeitos. A Bíblia diz que não existe justo na terra, mas até encontrar com Jesus. Amém? Porque quando o injusto encontra com Jesus e crê em Jesus, ele faz igual fez para o paralítico, capítulo 9 de Mateus. Perdoados estão os seus pecados. Né? E essa pessoa é justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Quem é justo pela sua fé, diga amém. Agora o final do verso aqui. E pelas suas feridas, fostes o quê? Sarado. Agora alguém pode falar, não, irmão, isso aqui é espiritualmente.
Isso aqui não é no físico. Não é não? Uma observação. Já estou terminando. Aí disse que fostes. O verbo está no passado. Fostes. Sarado. Irmão, para você pensar um pouco. Pessoas leprosas no mundo. Pessoas com AIDS. Nós estamos aqui bem, mas pessoas com câncer. Pessoas que não sabem o que fazer da vida. Que nós podemos ajudar essas pessoas. Sem cobrar nada. De graça receber, de graça dar. Pensa, meu irmão. O Espírito Santo, não pensa você que sou eu que estou falando com você aqui. Porque Jesus falou que não somos nós que falamos. É o Espírito Santo que fala em nós. Deus me deu essas verdades para transmitir para você. Porque isso aqui vai te preparar para você ser um canal de bênção. E aqui está falando de salvação da alma e cura para o corpo. O que o mundo precisa, irmão? O mundo precisa de salvação. E a salvação inclui perdão de pecado e cura de doença. Imagina para você ver. Sabe por que existe aí essa violência no mundo? A crise, por exemplo, afeta todo mundo. Por quê? Por causa do pecado. Os assassinatos. Quem ama as pessoas aí? Todo mundo ama, né? É a morte. Romanos 6:23, né? Então, irmãos, Deus quer nos usar, irmãos. Por mais que você se sinta pequeno ou pequena, Deus, Ele quer te usar para solucionar os problemas do mundo. Pessoas que estão morrendo numa cama agora, que Deus pode nos usar, se nós usar a nossa fé, com um simples toque, a doença desaparecer. Porque a cura não somos nós que fazemos, irmão. E isso não depende dos nossos méritos. São os méritos, porque tem gente que é usado para curar, aí começa a achar que ele é o santo. Não, afinal de contas, eu jejuo muito, eu oro muito, então Deus curou porque eu comprei a cura, né? Mas não, irmãos, a cura é pela graça de Deus. Mas quando eu coloco na minha cabeça, não, eu não mereço Deus me usar para curar esse canceroso. Aí isso impede. Mas quando eu sei que a cura não vem por eu merecer, mas porque Jesus foi ferido, isso me dá ânimo para colocar a mão sobre os enfermos. Porque se depender dos meus méritos, coitado do doente, vai morrer doente. Amém? O verbo aqui está, foste sarado. O verbo está no passado. Significa que a cura está disponível para todos que quiser. Abra em Mateus capítulo 8. Vou mostrar para você que essa cura aqui, ela não é espiritual não, ela é física. Porque quando a gente não tem fé, a gente leva tudo para o lado espiritual. Aqui está um texto irrefutável, que prova que foste sarados, está falando de cura do corpo. Mateus 8, 14 a 17. O que está escrito? Alguém gostaria de ler? Fique à vontade. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, levantou-se e serviu. E chegando à tarde, disseram-lhe muitos endemoniados, ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou
todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foram ditos pelo profeta Isaías, que disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Está vendo aí? A Bíblia diz que Jesus curou, glória a Deus, todos os que estavam enfermos. E ele curou para cumprir a profecia de Isaías, o capítulo que fala da expiação, do sofrimento do Messias e das glórias que o seguiriam. Jesus curou para cumprir essa profecia. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Pedro citou isso que eu acabei de falar. Agora abra aí Isaías 53. É essa profecia aqui que está falando Mateus. Isso aqui foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. Isso. Nós vamos ler o verso 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nos reputamos por aflitos feridos de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras como sarado. Está vendo aí? Quem já assistiu aquele filme Paixão de Cristo com Mel Gibson? Alguém já assistiu? Tem aquela chicotada lá que arrancava pedaços de carne das costas de Jesus. Aquelas pisaduras foi o preço que Jesus pagou para curar as enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos o verbo. Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, ele usou o verbo no passado. Ele está falando de uma coisa que vai acontecer mais de 700 anos depois, mas ele já está usando o verbo no passado. Fomos curados. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha um plano de resgatar o mundo antes dele fazer o mundo. Irmãos, esse povão que está morrendo aí na enfermidade, no pecado, as suas doenças, os seus pecados e as suas doenças já foram perdoados e curados. Olha, eu quero falar uma coisa aqui. Sabe por que as pessoas têm comportamento mau? Diversos comportamentos? Porque existe um poder do pecado dentro dela. A pessoa não quer fazer coisas erradas, mas ela não consegue parar. Todos nós passamos por isso. Né? Temos essa experiência. Eu não queria fazer, mas eu não consigo deixar de fazer. Isso é o poder do pecado que a raça humana herdou por causa da queda de Adão e Eva. Quando a pessoa crê no Evangelho, e é o único meio disso acontecer, ela é perdoada dos seus pecados praticados e ela tem paz com Deus, como diz Romanos capítulo 5. E esse poder maligno, satânico que existe dentro da pessoa é arrancado. Isso é o novo nascimento. Jesus falou, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. O novo nascimento, irmãos, acontece só por meio do Evangelho. Por isso que eu estou te falando, pregue o Evangelho. Não existe outra mensagem que vai fazer as pessoas mudarem. Quando a pessoa crê no Evangelho, essa força negativa que obriga a pessoa a ter comportamento mau, mata a mulher, mata o marido, trafica, usa droga,
rouba, engana, usa de ladruagem na política. Isso é o poder do pecado, obrigando a pessoa a ter esse comportamento. Mas quando ela crê no Evangelho, o Espírito Santo entra dentro dela e esse Espírito vai dar para ela um novo comportamento. E aí Jesus falou que o que é carne, ou seja, quem nasceu do ventre da mãe, vai ter esses comportamentos aí mesmo. Prostituição, adultério, assassinato, tudo que está aqui em Gálatas 5:22, abra aí para você ver. Abra aí. Gálatas 5:22. Vamos ler o 16. 22 a seguir, eu não vou ler o 22 a seguir, mas o 22 a seguir vai acontecer depois que a pessoa ouviu o Evangelho e crê. Antes da pessoa ouvir o Evangelho e crer, o que está no 22 a seguir não pode acontecer na vida da pessoa. Só acontece quando ela ouve o Evangelho e acredita. E quando a pessoa não nascer de novo pela pregação do Evangelho, ela pratica estas obras aqui, ó. Digo, porém, andai em espírito, com M maiúsculo, Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência, desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, Jesus falou, quem é carne, ou seja, quem nasceu da carne, vai ter inclinações para praticar isso aqui, ó. São manifestas. As quais são? Pode continuar aí. Por favor. Quais são as obras da carne? Pode ler. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, temores, dissensões, heresias, invejas, homicídios, rebeldices, glutonarias, pois semelhantemente a sermos quase separados, como já antes nos disse, que cometem tais coisas, não entrarão no reino de Deus. Está vendo aí, irmão? Você tem amor pelas pessoas que estão nessa vida? A única forma de tirar essas pessoas dessa vida é através de você explicar da maneira mais simples que você puder o Evangelho. O único caminho para nascer do Espírito é você ser humilde e falar com simplicidade o Evangelho, porque nós perdemos a simplicidade do Evangelho. Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 11 que ele tinha medo da igreja perder a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho vai trazer o Espírito Santo para dentro da pessoa. E aí a pessoa vai começar a ter esse comportamento aqui, ó, verso 22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Pode continuar, por favor. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Está vendo? Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne. A palavra carne é a natureza pecadora, com as suas paixões e concupiscências. O único meio disso acontecer é através do Evangelho, pregação do Evangelho. Glória a Deus. Então, irmão, todo esse povo que está aí nessa vida indo para o inferno, o final do verso aí diz que quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus, vão para o inferno. Então, só o Evangelho, como diz Romanos 1, verso 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E salvação, perdão de pecado, libertação desse poder maligno aqui, ó.
que faz a pessoa viver essa vida aí, ó. Tudo isso que passa nos jornais, esse noticiário aí, de morte, tudo que não presta. Isso aí é o poder do pecado. E o Evangelho tira esse poder de dentro da pessoa. Amém? Então nós temos a solução para esse mundo. O governo não vai resolver o problema desse mundo. Ele pode mandar a gente para a cadeia, ele pode colocar pena de morte, porque se a pena de morte resolvesse, a lei de Moisés seria resolvida. Porque só de um camarada trabalhar no sábado, pegar lenha, ele já era executado. Então, se a dureza da lei resolvesse, a lei de Moisés seria resolvida. Amém? Os governos não podem resolver o problema da violência, da insegurança, desse problema do mundo. O governo não pode, a igreja é que pode. Aleluia, glória a Deus! É você que pode, na sua simplicidade. Oi. Hoje em dia, a maioria da humanidade está falando mal da presidente, né? Isso. Isso está atraindo mais, incluindo mais maldade para a vida dela, é isso? É, com certeza. É influenciado dessa forma, né? Nós somos cristãos sem explorar, né? É, porque na verdade, irmão, quando você sabia que o plano, e não vou entrar nisso porque vai levar muito longe. O plano de Deus não é democracia, é reino. O que é democracia? Você pega uma pessoa que a sociedade problemática fabricou e coloca lá para resolver os problemas. Não vão resolver. O que é a Dilma? A Dilma é uma pessoa problemática que a sociedade criou e colocou lá. Estudou nas mesmas faculdades dos outros, nas mesmas escolas, né? Você pega um problemático e elege essa pessoa para resolver seus problemas. Nunca vai ser resolvido. Porque nós estamos tirando um problemático do nosso meio, como se fosse um burro, para resolver os problemas de outros burros. Não vai resolver. Jesus é o Rei dos Reis. E só Ele pode resolver o problema da humanidade. E Ele resolve através do conhecimento da verdade que você pode transmitir. Porque a Bíblia ela inclui aqui, ó, perdão de pecado, mas não é. Jesus falou lá para a mulher adúltera, né? Está perdoada. Mas Ele não falou, continua adulterando. Ele falou, não, vai e não peques mais. Porque o próprio Espírito Santo ia arrancar de dentro dela o poder maligno. Amém? Então, o Evangelho traz perdão, não vai ser condenado. Atos 17, versos 30 e 31 fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, está perdoado. Esse poder maligno é arrancado de dentro da pessoa. A pessoa começa a ter o amor no coração e novo comportamento. Por isso que 2 Coríntios 5,17 fala que quem está em Cristo é nova criatura. E não é somente isso. Aqui diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Significa que esse problema de doença é resolvido. Pessoas ficam a noite inteira na fila, esperando a oportunidade de consultar, não é verdade? Inclusive tem uma foto lá no Face, eu vi um dia, de uma mulher esquelética. Aí tem a outra pessoa esquelética também. Aí eu acho que eu te conheço de algum lugar. Eu já estava esquelética, sabe? Ah, é da fila do SUS. Espera na fila do SUS até morrer. Né? Os médicos arrumam falsidade para comer o dinheiro do povo. Então, através da fé no Evangelho, Jesus cura de qualquer doença. Então, irmão, põe no seu coração. Outro dia eu posso mostrar mais para os irmãos e provar que Deus não quer ninguém doente. Amém? Se não curou, não é porque Deus não quer. Depois eu posso provar para você isso, mostrando na Bíblia. Nunca fale para uma pessoa que Deus quer que ela sofra doença.
Porque Jesus é o nosso substituto. Ele levou nosso pecado e levou nossa doença. Amém? Substituição não é sofrendo com, é sofrendo por. Jesus sofreu por nós. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a oração final. Glória a Deus. Convida os enfermos, irmão. Glória a Deus. E se você tiver a oportunidade, lê para ele esses textos. Porque esses textos vai colocar fé no coração da pessoa. Uma certa vez, irmão, eu falando a palavra do Senhor, ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, falou para mim, esse Deus você não presta. Esse Deus prestasse, ficar para cima aí, ó. Ficar para cima aí. Então, céu, para cima aí. Se fosse tão bom de cima, tá por céu. Só tem lugar aí, ó, de baixo, você tá ficando morrendo de fome. Você viu só nos milionários. Aí eu senti, né? Eu senti Deus na minha vida, o Paulo cita agora também. E ali o Espírito Santo de Deus me dispensou falar que aquele moço. Só que eu não queria falar. Ele falava, deixar ele falar o que tinha falado, quando eu falava, eu levantei a voz um pouco, porque mesmo às vezes eu vou falar, a minha voz às vezes acelera um pouco. Ali o olho tudo alocado, todo mundo prestou atenção no que eu estava falando. Olha, na rua, o motorista com os olhos grandes no volante, eu falar e eu falando. Aí quando nós viajamos na base dos 25 a 30 minutos de ônibus, e eu falando, aí quando chegou no final, que eu tinha que descer, ele ia descer o mesmo que eu, ele olhou dentro dos meus olhos, o homem era correndo lágrimas assim, ô moço, muito obrigado pela palavra. Está vendo? O Espírito Santo usou as palavras. O que eu falei com ele, ele sentiu, eu não sei. Só sei que eu falei pela mesma palavra. Ele sentiu no coração. Pois então. Ele agradeceu. Pois então, eu falei esses dias. Ninguém abriu a boca para falar nada contra mim. Então, o Espírito Santo usou as palavras, porque o poder está nas palavras. Não é no que nós estamos sentindo. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não estou sentindo nada. Não é o que nós sentimos que conta, é o significado das palavras. Eu falei com um vereador esses dias aí na rua, ele quase chorou também. Glória a Deus. Preguei o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo, que Deus possa derramar sobre nós cada vez mais o seu Espírito e nos capacitar para transmitir para o mundo pecador, o mundo sofrido, essa esperança. É a única esperança para o mundo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. O Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus, o diabo tem enganado a muitos, fazendo eles acreditarem que o Senhor quer doença em nossos corpos. Mas a Tua palavra diz que não. A prova diz que o Senhor enviou Jesus para carregar nossas doenças. E nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos debaixo da Nova Aliança. Oricanda, alabasturianda, alabá. Orianda, alabasturibicanda, alabá. Orianda, alabasturianda, alabasturibicanda. Meu Deus, o Senhor disse em Atos 1, verso 8, recebereis poder, oricanda, alabasturianda, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. Meu Deus, o Senhor sabe, oricanda, alabasturianda, que sem o Teu Espírito, meu Deus, nós não vamos conseguir executar essa tarefa. Rabacanda, alabasturibicoba, alabá. Oricanda, alabasturianda, oricanda, alabasturibica. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama sobre nós, meu Pai, o Espírito do Senhor, para que nós tenhamos sabedoria e capacidade, meu Pai, para fazer notório, Senhor, o mistério do Evangelho, não só no Brasil, meu Pai, mas em outros países. Abre as portas, meu Pai, para a missão em outros países.
cobará. Anda canta rabação de cobará. Oi canta rabação, anda rabaceira me cobará. Eis aí teus vasos, meu Pai. Desperta teus vasos, meu Pai, para destruir as obras de Satanás. Aleluia. Orianda rabação me cobará. Oi, canta lavacerianda. Oh, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Meu Deus, fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Você que deseja receber unção, vem aqui à frente. Eu vou te ungir. Como diz a Bíblia, oração da fé curará o doente. E se houver cometido pecado, servirão perdoados. E conforme Jesus prometeu, que em nome dele nós colocaremos as mãos sobre os doentes, e eles serão curados. O Senhor Jesus é fiel para cumprir a sua promessa, ainda que nós não merecemos. Feche teus olhos, diga: Senhor Jesus. Diga com muita fé: Senhor Jesus, eu creio de todo o meu coração que o teu sangue foi derramado para me purificar dos meus pecados, e o teu corpo foi ferido para eu ser curado no meu corpo. Oricanda labassurianda labarra. Oricanda labassuri me cobanai. Em nome de Jesus, eu coloco as mãos sobre você, que seja curada, que tenha saúde. Em nome de Jesus, eu ordeno que esse corpo tenha saúde. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que esse corpo tenha saúde. Toda a enfermidade, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que esse corpo tenha saúde. Em nome de Jesus Cristo. Rabacanta, rabassuri, me coba na barra. Rabacanta, rabassuri, me caia. Receba saúde em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba saúde em nome de Jesus. Oricanda, rabassurianda. Venha usar teu servo, meu Pai, para colocar as mãos sobre os doentes e eles serem curados. Orianda, rabassurianda. Eu repreendo o caminho deles todo o laço do diabo. Em nome de Jesus, que seja quebrado todo o laço de Satanás. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eis aqui tua filha, Senhor. Orianda, labassuri, me comandar. Venha, meu Pai, derramar teu poder sobre a tua filha. Venha usar tua filha conforme o teu propósito. Que seja quebrado todo o bloqueio. Que seja rompido todas as áreas. Em nome de Jesus Cristo. Oricanda, labassurianda, labar. Em nome de Jesus, meu Pai. Eis aqui teu servo, Senhor. Orienda, labassuri, me comandar. Venha iluminar somente, ó Pai, os olhos do seu entendimento, Senhor. Assim como o Senhor tem iluminado os olhos do meu entendimento, ilumina os olhos do entendimento do teu servo, ó Deus, para que ele possa ser despertado para a tua obra, Pai, através dele, na vida dele. Derrama teu Espírito, derrama o renovo do teu Espírito. Oricanda, lavassurianda, lavar. Sandecanda, lavasseri, me caia. Rabacanda, lavação de vassuri, onde vai. Ramanacanda, lavassuri, me cova, lavassei. Sandecanda, lavassurianda. Rabacanda, lavassuri, me cova, lavassei. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus Cristo, receba a cura para seu corpo e para a sua família. Chega lá, coloca as mãos nas pessoas e profetiza cura na sua família, em nome de Jesus. Profetiza cura lá, em nome de Jesus. Chega a mão. Chega lá, você coloca a mão. Você coloca a mão lá sobre... E ora lá. Fica doente. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oramos, ó Pai, para que as pessoas, Senhor, que aqui sentar, receba, meu Pai,
o toque, Senhor, do Teu Espírito, que a Tua palavra penetre, Senhor, em cada coração, meu Pai, em cada vida, Senhor, que as pessoas que sentarem aqui, Senhor, receba a Tua palavra e receba fé para ser curado, em nome de Jesus, Senhor. Garante a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu unjo, Pai, todas essas cadeiras. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Todas essas cadeiras, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Firma a Tua obra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Firma a Tua obra. Hã? Tá, vai ser curado em nome de Jesus. Tua obra, Pai. Glória a Deus. Bendito seja o Teu nome. Maravilhoso, Pai. Deus da glória. Jesus. Esse Pai. Que é Tua graça. Amém, Jesus. Maravilhoso, Pai. Em nossas vidas, Deus. Diga assim. Diga assim, Senhor Jesus. Eu creio que este local, juntamente com as nossas vidas, estão ungidas pelo Teu Espírito, e as pessoas que aqui entrarem serão libertas na alma e no corpo pelo poder do Evangelho. Amém. Deus me revelou que nessa oração Deus quebrou um laço do diabo no seu caminho. Amém? E o Senhor está te despertando para você colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Amém? Não deixe o diabo te parar. Amém? E o Senhor derramou uma unção especial na vida do irmão. Quando eu orei para o irmão aqui, e o Espírito Santo está iluminando os olhos do entendimento do irmão. E a partir de hoje o irmão vai ter revelações nas Escrituras. Amém? Coisas profundas. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém? Abençoe o pastor. Em nome do Senhor Jesus. Desculpa aí por causa do horário. Glória a Deus.